Quem acompanhou aqui a gente na revisão sabe, uma das principais dicas que eu dei, não leiam o texto antes de ler o enunciado. Então, olha só, campanha. A questão veio e te trouxe um texto desse tamanho e te fez uma pergunta. Você vai ler esse texto antes de saber o que você está sendo perguntado a respeito desse texto? Não vai, não faz sentido. Primeiro você tem que saber o que você está procurando, depois você tem que procurar, tá? Então, deixa eu colocar isso aqui um pouquinho mais pra cá. Ficou torto. Aí, beleza, agora sim. Beleza. Agora sim, então vamos lá. Vamos ler primeiro então o enunciado, né? Que é o que faz mais sentido. Porque como que a gente vai procurar alguma coisa, alguma informação, se a gente não sabe o que a gente está procurando? Então vamos lá para o enunciado. Não li o texto. Vamos lá. Considerando as informações e ideias apresentadas no texto, pode-se afirmar que. Então, considerando o texto, o que está certo aqui? E aí o enunciado traz algumas alternativas, né? Vamos ler essas alternativas, tentar entender o que está sendo falado em cada uma dessas alternativas. E aí a gente vai no texto e procura essas informações. Então aqui na fatores externos, a gente nem sabe ainda do que a questão está falando, do que o texto está falando. Mas vamos ler já os enunciados, olha só. Fatores externos às organizações. Então, ó, isso aqui. São reconhecidos como elementos de contribuição para a mudança de atuação e estratégias, incluindo questões relacionadas ao meio ambiente. Então, olha só, está falando que fatores externos às organizações são os responsáveis pela mudança de atuação e estratégias, incluindo questões relacionadas ao meio ambiente. Então, mudança de questões relacionadas ao meio ambiente. Beleza, então aqui a questão está falando isso. Questões, fatores externos às organizações, que organizações a gente não sabe, são responsáveis por mudança na atuação e estratégia, incluindo questões relacionadas ao meio ambiente. Então, beleza. É isso que a questão está falando. Alternativa B. A necessidade de estabelecimento de uma relação direta entre a contabilidade e o meio ambiente. Então, olha só, ele está fazendo uma relação entre contabilidade e o meio ambiente, certo? Está falando que a necessidade dessa relação surge a partir do momento, então é daqui para frente que isso vai surgir. No momento que empresas passam a se interessar por tal aspecto da sua produção. Então, as empresas se interessaram pelo meio ambiente e aí disso surgiu a necessidade dessa relação. É isso que está sendo dito aqui, uma ordem temporal, tá? E aí daqui veio isso. Beleza, vamos lá. C, a partir de um marcador temporal, olha só, aqui também está trazendo um marcador temporal, mas não está falando qual é. Então vamos continuar. Aqui já vou deixar minha tela transparente. Como que eu vou aqui? Câmera, beleza. Então vamos lá. A partir de um marcador temporal, a importância do assunto meio ambiente é evidenciada na sociedade, demonstrando a evolução e o desenvolvimento dos ideais determinada pela evolução de aspecto histórico. Então tá, a partir de um marcador temporal, a importância está falando que a evolução de um aspecto histórico, não fala aqui qual, evolução de um aspecto histórico evidenciada na evolução, beleza. Está falando que a partir da evolução de um aspecto histórico, então o que essa questão aqui está falando? Que a importância é evidenciada na sociedade, desenvolvimento determinado pela evolução de um aspecto histórico. Então a gente segura aqui um aspecto histórico para ver se no texto vai ser falado alguma coisa de aspecto histórico. E aí, D, políticas ambientais bem definidas, objetivas e precisas são capazes de contribuir de fato. Então, políticas ambientais bem definidas são capazes de contribuir de fato para um sistema contábil ambiental, para que um sistema contábil ambiental alcance outras áreas da organização, contribuindo positivamente de forma a extrapolar o objetivo inicial. Então vamos lá. Agora a gente vai procurar no texto, que a gente já grifou. Deixa eu voltar minha tela. Aqui, voltou. Vamos lá. Agora a gente vai procurar no texto essas informações que a gente grifou aqui, beleza? Então vamos lá, aqui no texto. Vamos colocar um marcador de texto. Beleza, olha só. A partir da metade da década de 90, aqui a gente tem um marco temporal, beleza.
que as questões de marco temporal estavam falando? Olha só. A B fala de marco temporal, então a partir do momento isso é um marco temporal. E a C também fala a partir de um marcador temporal. Tá falando de um ponto no tempo aqui. Beleza? Então, vamos ver se é isso mesmo aqui. No texto está falando de 1990. A gente tem algum outro marcador temporal aqui no texto? A gente não tem, tá? Então, o principal é esse. Aqui a gente já descarta B e C. Perdão, a C a gente ainda não descarta porque ele fala da evolução do aspecto histórico. A partir de um marcador temporal aqui ele está sendo mais amplo, né? Então, não está sendo específico. Mas a B a gente descarta porque está falando que é a partir do momento que as empresas passam a se interessar. Então, aqui a gente vê que não é a partir daí. A gente vê que o termo passou a ter destaque em razão de sua importância para a sobrevivência da evolução das espécies, e aí a sociedade não se sustenta, como água potável puro, com a preocupação, aqui para a gente matar de vez a B, com a preocupação crescente da sociedade em relação ao meio ambiente, as empresas mais conscientes passaram também a se preocupar. Então aqui na B, tá tudo errado, beleza? Então não foi essa ordem que aconteceu as coisas, e o marco temporal também não foi esse. Show? Vamos ver a C, então, para a gente eliminar a C também, procurar ali alguma coisa de aspecto histórico. Olha só, o texto aqui não fala nada de aspecto histórico, não tem nenhuma evolução de aspecto histórico, não. Tá? Então, nada disso aqui está falando de aspecto histórico, da mesma forma também que na D, a gente não tem nada falando de extrapolar o objetivo inicial. Então, a C e a D, elas fazem uma extrapolação textual. Estão trazendo informações que não estão contidas no texto original, tá? A gente não vai pegar aqui o texto inteiro para ler, mas é essa a ideia, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui. A ideia é a gente fazer ali essa correção toda em menos de 10 minutos. Acho que já vai ser difícil. Então vamos lá. Vamos ver se a A está correta. Olha só, o que a A fala? Que a gente já eliminou C, D. Agora vamos só validar que é a A. Fatores externos às organizações são reconhecidos como elementos de contribuição para a mudança de atuação e estratégias, incluindo questões relacionadas ao meio ambiente. Então vamos lá. O que a gente leu aqui? Ó? A sociedade nacional, com a preocupação. Vou colocar como marca-texto. Não, coloquei a caneta. Oh, meu Deus. Volta a caneta para a cor. Coloco o marca-texto. Agora vai. Com a preocupação crescente da sociedade em relação ao meio ambiente, as empresas mais conscientes passaram também a se preocupar. Então aqui está falando que a sociedade se preocupou primeiro, depois as empresas se preocuparam. Beleza. As empresas se preocuparam por causa da sociedade. A sociedade é um fator interno ou externo às organizações, às empresas? É interno ou externo? É externo. Então tá certo. Foram fatores externos mesmo que contribuíram para a mudança de atuação e estratégias, incluindo questões relacionadas ao meio ambiente. É isso aí. Certinho, perfeito. Gabarito, letra A.